O Estado Islâmico tenta se restabelecer no Iraque, na Síria, na África e no Afeganistão. 5 meses depois do desaparecimento do califado que fundou em 2014, a organização terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante tenta renascer das cinzas do seu império do terror com ataques terroristas e ações de guerrilha. Eram 11 horas da noite de sábado passado, em Cabul, a capital do Afeganistão, quando um terrorista suicida se detonou no meio de uma festa de casamento com cerca de 1.000 convidados. 63 pessoas morreram e outras 182 saíram feridas. Foi o pior atentado terrorista deste ano. A tragédia aconteceu no momento em que os Estados Unidos negociam um acordo de paz com a milícia fundamentalista dos Talibã, a milícia dos estudantes das escolas religiosas onde só se ensina o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A milícia dos Talibã foi organizada pelo Serviço Secreto das Forças Armadas do Paquistão em 1994 para estabilizar o Afeganistão e as rotas de comércio que passam por aquele país. Em 1966, os Talibã tomaram o poder em Cabul e governaram o Afeganistão como um emirado fundamentalista islâmico até outubro de 2001, quando foram derrubados por uma intervenção militar dos Estados Unidos em reação aos atentados terroristas de 11 de setembro. Os Talibã davam guarida para a rede terrorista Al-Qaeda. A guerra do Afeganistão já é a mais longa da história dos Estados Unidos e não conseguiu acabar com os Talibã. O ex-embaixador e agora o principal negociador americano, Zalmay Khalilzad, pediu a aceleração do processo de paz, inclusive das negociações intra-afegãs. O sucesso vai colocar os afegãos numa posição muito mais forte para enfrentar o Estado Islâmico, alegou o embaixador. O Estado Islâmico nasceu como um braço da rede terrorista Al-Qaeda no Iraque, depois da invasão americana de 2003 para derrubar o ditador Saddam Hussein. Em 2013, 10 anos depois, os dois grupos romperam na Guerra Civil da Síria. Agora, o presidente Donald Trump tirou mais da metade dos 2.000 soldados que apoiavam as forças democráticas sírias na luta contra o califado do Estado Islâmico. Depois de tomar Mossul, a terceira maior cidade do Iraque, em 10 de junho de 2014, o líder Abu Bakr al-Baghdadi proclamou em 29 de junho do mesmo ano de 2014 a criação de um califado com a pretensão de dominar e islamizar o mundo inteiro e não apenas o Oriente Médio. No seu momento de maior expansão, este império do terror controlou uma área do tamanho do Reino Unido, que tem 245 mil quilômetros quadrados e tinha uma população de 12 milhões de habitantes. O presidente Barack Obama chegou a menosprezar a ameaça, dizendo que não é porque você veste a camisa número 23 do Los Angeles Lakers que você vira Kobe Bryant, um dos maiores ídolos da história do basquete dos Estados Unidos. Depois da queda de Mossul, da tentativa de genocídio do povo Yazidi, da degola de reféns americanos, Obama declarou guerra ao Estado Islâmico em agosto de 2014. O último reduto do califado caiu 5 meses atrás, mas o grupo terrorista ainda tem 18 mil milicianos espalhados pela Síria e pelo Iraque. Eles usam franco-atiradores, emboscadas, sequestros e assassinatos contra as forças de segurança e líderes comunitários e ainda teriam 400 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, escondidos na região. Também teriam investido em empresas da criação de peixes à plantação de maconha. Outros 10 mil milicianos do Estado Islâmico, inclusive 2 mil estrangeiros, estão presos na Síria pelas Forças Democráticas Sírias, a milícia árabe curda, financiada, treinada e armada pelos Estados Unidos para fazer operação terrestre, que não tem condições de impedir a pregação ideológica do Estado Islâmico nos campos de prisioneiros. É o que diz um relatório do inspetor-geral preparado para o Departamento da Defesa, o Departamento de Estado e a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Na região do Sahel, que fica ao sul do deserto do Saara, na África, há milícias extremistas muçulmanas em atuação da Mauritânia, no Oceano Pacífico, a Somália, no Oceano Índico, muitas ligadas à rede terrorista Al-Qaeda, outras ao Estado Islâmico, inclusive o grupo terrorista nigeriano Boko Haram, o movimento jihadista que mais mata hoje no mundo.
Apesar do presidente Donald Trump cantar vitória e ter retirado a maior parte dos soldados americanos da Síria, a Força Aérea dos Estados Unidos atacou em junho com 135 bombas e mísseis, mais do dobro do que havia disparado no mês de maio. Nos primeiros 6 meses do ano, houve 139 ataques em províncias do norte e do oeste do Iraque. Pelo menos 274 pessoas foram mortas pelo Estado Islâmico. Em agosto, terroristas da organização degolaram publicamente um policial na cidade de Samarra, na província de Saladino, que fica apenas 2 horas ao norte de Bagdá. Em julho, um relatório do Comitê Antiterrorismo do Conselho de Segurança das Nações Unidas afirmou que os líderes do Estado Islâmico estão se adaptando, consolidando e criando condições para ressurgir. Enquanto Trump promete retirar as forças americanas da Síria rapidamente, dizendo que a Síria pode resolver seus próprios problemas junto com o Irã, a Rússia, o Iraque e a Turquia, a situação é cada vez mais grave. A natureza da guerra mudou, agora é uma guerra de guerrilhas, de operações contra o terrorismo, mas a retirada americana cria um vácuo de poder, o que falta para o mais violento grupo terrorista muçulmano retomar bolsões de território, intimidar e coagir as populações locais. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.